Oi pessoal, aqui é Thaís. Antes de começar esse episódio eu queria deixar um aviso. É que uma das nossas convidadas teve um problema com o áudio dela, então vocês vão perceber que em alguns momentos o som tá com uma interferência. Talvez isso se incomode um pouco, mas depois a gente consegue resolver o problema, tá bom? Só para vocês terem um pouquinho de paciência. O Vitor fez o que pôde na edição, mas infelizmente a gente não conseguiu tirar tudo. É isso, espero que gostem do episódio. Olá, cidadã e cidadão, tudo bem? Eu sou Thaís Kisuki, falando diretamente do dia 14 de novembro de 2024 e está começando mais um episódio bombástico do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor dentro do possível. E hoje, aqui comigo, temos ela, nossa quase fixa na bancada, a mulher que é um estouro, Bea Falcão. Oi, gente. Oi, Tati. Oi, Thaís. Boa noite, pessoal. Boa noite para os OnlyFans do Midcast. Muito bom estar de volta. Isso. E temos novidade. Temos uma convidada nova, Tati Valéria, do Paraíba Feminina, pela primeira vez no Midcast Política. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada, Thaís. Uma honra estar participando aqui. Eu já acompanho o Midcast no antigo Twitter, estou no Blue Sky, já ouvi vocês, adoro a abordagem das notícias. De verdade, foi uma honra, uma surpresa. Estou muito feliz de estar aqui. Espero contribuir. Já soube aí nos bastidores que eu vou ser chamada mais vezes. Era para ter sido ao vivo, para ficar o registro, né? Para cobrar. Mas enfim, estamos juntas. Que ótimo, que ótimo. E como vocês podem ver, eu fui abandonada pelos meus colegas. Será que eu dei o golpe? Não sabemos, não sabemos. Eu acho que foi golpe. Será que foi golpe? Talvez eu seja meio golpista. Mas então é isso. Ó, Laís de Moraes já tá dizendo aqui que hoje é pauta no chão. Ainda não, mas vamos ter ainda no mês de novembro o nosso episódio sem pauta, como prometido, porque vocês pagaram por isso e promessa é dívida. E eu não gosto de dever nada pra ninguém. Então vamos lá começar o episódio de hoje com o nosso putpurri de notícias e atualizações. A primeira notícia de hoje já vai ser aqui em homenagem à nossa Paraíba Feminina, porque eu acho que ela vai ter muito o que falar sobre esse assunto, que é a CCJ da Câmara, né? A nossa Comissão de Constituição e Justiça, presidida pela nossa queridíssima Detone, adiou a votação da PEC que proíbe o aborto legal. A comissão, nessa quarta-feira, adiou a votação que garante a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção, ou seja, proíbe o aborto legal no Brasil. Essa lei foi da autoria dos ex-deputados federais Eduardo Cunha, que não é mais deputado, mas olha só essa desgraça nos assombrando até hoje, e João Campos, de Goiás. E a PEC busca modificar o artigo 5º da nossa Constituição Federal, que na prática define que o direito à vida deve ser garantido também aos fetos, ou seja, o direito à vida desde a concepção, e nesse caso seriam eliminados os direitos que existem hoje em dia, né, de aborto legal em caso de estupro, risco à vida da mãe ou anencefalia do feto. Então, essa proposta foi adiada por pedidos de vista apresentados por deputados do campo progressista que são contrários à proposta. Mas, apesar disso, a Caroline Detone, do PL de Santa Catarina, autorizou a relatora, deputada Cristonieto, também do PL do Rio de Janeiro, a ler o relatório favorável à proposta, onde ela fala que não identifica afronta aos direitos e garantias individuais. Antes mesmo do pedido de vista, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, já tinha se dito contrário à proposta e chegou a defender que o assunto fosse retirado de pauta. Bem que a gente gosta
gostaria, né, Chico? Esse parece um ioiô, a gente joga para longe, mas ele volta para perto da gente. Ele fala ainda que apenas 21 países, a maioria centro-americanos e asiáticos, proíbem o aborto em qualquer situação. Então, temos cerca de 180 países que permitem interrupção da gravidez em casos específicos. E, para piorar, o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, criticou o adiamento da votação, dizendo que aqueles que estão defendendo que a matéria não foi discutida, abre aspas, estão assassinando crianças que já foram concebidas e não tem ninguém que possa falar com elas. Se esse assunto está na pauta é porque a população quer voltar a discuti-lo e quer que ele seja discutido hoje. Devíamos sim manter a votação e quem for contra, que vote contra a proposta e mostre à sociedade o que pensa, defendeu o deputado cearense. Então, Tati, o que é que você tem a nos dizer sobre essa situação? Assim, eu vi muito comentário nas redes sociais falando sobre a discussão dessa pauta ter sido uma cortina de fumaça por conta do projeto lá da escala, né, de derrubar a escala 6x1, mas não foi. Ele já estava marcado, já fazia tempo. Ano passado, dia 23 de outubro do ano passado, também foi levado a CCJ e foi pedido de vistas de Érica Cocai, do PT, Sâmia Bonfim, do PSOL, teve mais 2 deputados que eu não lembro agora, mas é um assombro, né, um terror que vez ou outra ele volta. Esse projeto que está em discussão agora, ele é de 2012, né, o 164 é de 2012, mas antes disso, lá em 2007, já existia o projeto que era o Estatuto do Nascituro e a gente vivia naquele tempo um contexto social e político totalmente diferente, né, era assim, parece que a gente retrocedeu 50 anos, parece que 2007 foi uma realidade paralela, em comparação ao que a gente vem vivendo desde então. E ele foi tão mal construído que ele mesmo foi muito mal recebido pela população na época. E aí, em 2012, Eduardo Cunha retoma o teor principal dele e apresenta essa aberração. E isso é uma coisa que assombra as mulheres brasileiras desde do pré-golpe da presidenta Dilma. Era uma ameaça, assim, não só do campo social, não só as ativistas, mas assim, quem já atuava no jornalismo e cobria esse tipo de pauta de gênero, a gente já tinha medo disso. Então, assim, não foi cortina de fumaça, ele existe, ele vai continuar sobrando enquanto isso não for derrubado, como a PL do estuprador. Enquanto isso não for derrubado, isso não é para sair de pauta, não é para ser adiado, não é para pedir vista, isso é para ser derrubado. Enquanto isso não acontecer, a gente vai viver com esse assombro eterno. E é uma ameaça. Pode ser um cortina de fumaça no sentido de, olha, vocês estão lutando para isso aqui, mas a gente tem isso aqui para ameaçar vocês. A gente tem essa ameaça aqui. E, como a gente sabe, em situações de crise, como dizia Beauvoir, situações de crise, mulheres e crianças são os primeiros a serem atingidos. Era para a gente estar discutindo a legalização do aborto no Brasil. A gente está em 2024. Era para a gente estar discutindo isso agora. E não para a gente estar aqui amedrontada falando dos riscos que é tirar direitos que já são muito poucos, porque o aborto legal só ser permitido em 3 casos é muito pouco. Mesmo os que são permitidos em lei, eles são de difícil acesso, mas assim, a gente ter a essa altura do campeonato, em 2024, Lula presidente, depois de tudo que a gente passou até aqui, a gente tá amedrontada com isso, é muito surreal. Era pra gente estar discutindo o acesso irrestrito, não era pra gente estar discutindo o medo de perder um direito que já existe desde o início do Código Penal, desde 1940, e a gente tá com medo de perder isso agora. E o deputado que você citou, do PSD de Ceará, Luiz Gastão, ele também estava com a conversa de vamos fazer um plebiscito. O que é que a população brasileira... Isso não é para entrar em plebiscito, jamais. Por 2 motivos. Primeiro, isso é um assunto de saúde pública. A gente não pode botar a população para decidir se... E aí a gente vai entrar nessa pauta mais tarde. Mas se... as pessoas devem ter direito a tomar vacina? As pessoas devem ter direito a uma ambulância quando sofrem um acidente? Não é o tipo de discussão. O brasileiro não está preparado para esse tipo de discussão. E, por outro lado, a gente sabe, e aí é uma autocrítica que também se vem fazendo há muito tempo, e aí com as eleições de São Paulo isso também voltou ao mesmo ido, o campo progressista
progressista ainda não sabe, não é que não sabe se comunicar, a gente sabe se comunicar, mas o campo da direita e da extrema-direita, eles conseguem se comunicar melhor com o público deles. Eu acho que é a grande diferença. E uma pauta extremamente conservadora como essa, é lógico que a extrema-direita vai saber se comunicar melhor com o público deles e fazer enraizar essa ideia. Então, a ideia do plebiscito é péssima, eu espero que ninguém leve isso a sério, mas é isso, foi retirado de pauta, não tem data ainda para voltar, mas ele vai ficar rondando, vai ficar esse fantasma. Parece que a gente fica refém disso, né? Cada vez mais conservador, e toda vez estão sempre ameaçando a gente com essa coisa do aborto, e nas políticas, nas eleições é sempre, você é contra ou é a favor do aborto, né? Sempre usando isso para tentar encurralar a esquerda, e aí a gente se isenta totalmente desse tipo de discussão, porque não quer perder o voto conservador e etc e tal, ao invés de avançar discussões mais inteligentes, né? Falando como isso seria feito e quais seriam os lados positivos de se legalizar. E fora, Thaís, que com essa coisa de não vamos falar disso agora, não vamos melindrar o nosso eleitorado agora. E eu vi, principalmente nas eleições de 2020, e isso, assim, destruiu o campo progressista aqui em João Pessoa. Eu acho que você acompanhou as eleições daqui, a tragédia que foi as eleições daqui, municipais. Não vamos falar sobre isso, não vamos discutir sobre esse assunto, não tem para que trazer isso para a pauta. Só que nunca isso é trazido para a pauta, porque fica esse medo de entrar nesse tipo de assunto. E aí, me irritava muito, porque qual é a resposta básica para um candidato a vereador? Esse tema não me compete. Eu sou a favor, eu sou contra, que seja, mas isso não compete a um vereador. A opinião de um vereador, ela não faz a menor diferença nesse sentido. Mas não vamos falar disso agora. Mas veja bem, sabe? E foi o que aconteceu. O campo da esquerda, o campo progressista de João Pessoa, ele está completamente destruído. Não existe. E muito se deve a essa coisa de vamos nos aliar a X, vamos nos aliar a Y, porque o importante é que o grupo... E aí esse grupo acabou que virou uma coisa, uma massa. Parece aquela massa de modelar que você pega várias cores para fazer e mistura tudo e dá cor nenhuma. Foi isso que aconteceu. Tanto que a gente teve um candidato do progressista sendo visto como a esquerda. Mas, em resumo, é isso. Os candidatos, os políticos de esquerda, eles tentaram amenizar e empurrar, e não vamos falar disso agora. A própria Dilma, o próprio Lula, o próprio Congresso, quando era base, não queria falar sobre isso, não vamos mexer nisso, porque isso é problema, enfim, aí é isso que a gente está vivendo até hoje. Eu acho que sim, eu acho que complementando a fala da Tati, tem uma logística ou uma lógica por trás da composição das comissões da Câmara dos Deputados que eu acho muito importante trazer para esse debate e para o próximo debate que a gente vai falar sobre a escala 6x1. Que é o seguinte, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, todos os projetos precisam passar necessariamente por ela. Então, ali, qual foi o plano bem sucedido da extrema-direita? Vamos lotar a CCJ dos nossos. Então, se a gente for parar para fazer uma análise da composição da CCJ, a gente percebe que há uma quantidade bastante razoável de centrão e de partidos de extrema-direita, como o PL e tudo mais, e há uma quantidade muito baixa de partidos de esquerda. Obviamente, né, aí a gente precisa respeitar também a proporção partidária, tem toda uma questão, não se faz proporção de comissão na loucura, né, tudo bem. Mas, mesmo assim, o que a gente tem hoje de composição da própria Câmara dos Deputados é que a gente tem uma maioria, ou centrão, ou centro-direita, ou extrema-direita, mas é tudo meio que descambando para a direita, sabe? Aquela coisa, se tá em cima do muro, se tacar uma pedra, é direita. Então, quando a gente tem esse tipo de composição em comissões que são extremamente chaves para a aprovação de projetos como esse, por exemplo, a gente tem quase que uma certeza de que se isso entrar em pauta, vai ser aprovado. Então, eu super concordo com a Tati quando ela fala que não tem que ficar o projeto não tem que ficar assombrando, a gente tem que derrubar ele logo. Mas partindo de um ponto muito, muito realista, o que a gente está tentando fazer hoje em termos de redução de danos é justamente
mantém esse negócio fora da pauta, porque se entrar na pauta vai ser aprovado. Porque aí a má notícia, né, é que, mas aí isso não é Comissão de Constituição e Justiça, não vai analisar a constitucionalidade, isso não é inconstitucional. Gente, isso não existe, tá? Na verdade, isso só existe na descrição da própria CCJ, que ela analisa constitucionalidade e admissibilidade. Na prática, foda-se, né? Tanto é que a Câmara dos Deputados aprova um monte de projetos de lei que depois vai ser judicializado, depois vai bater na porta do Supremo, porque é flagrantemente inconstitucional, e aí derruba-se, aí o Supremo derruba, aí os caras vêm falar, se o Supremo está legislando, é porque vocês aprovam um monte de coisa que é inconstitucional. E esse projeto do aborto, eu entendo, pelo menos, novamente, não sou jurista, tá, mas partindo do meu entendimento leigo do direito, eu entendo que seria um caso de inconstitucionalidade clássica, se caísse no Supremo, provavelmente derrubaria, mas até isso acontecer, até chegar no Supremo, isso enfraquece totalmente a discussão, isso dá mais munição pra essa galera ficar falando desse monte de merda, enfim. E eu concordo muito com o que a Thaís também falou, de quando a gente fica meio que se esquivando desse debate sobre aborto, né? E aqui, talvez coincidentemente ou não, somos 3 mulheres hoje, e tem uma parada que eu aprendi há muitos anos, que cara, a gente não pode falar que a gente é contra o aborto, a gente tem que falar em alto e bom som, que é uma questão de saúde pública, e assim como o Tati muito bem citou o exemplo, eu não tenho que falar se eu sou contra ou a favor de alguém receber uma ambulância depois de sofrer um acidente ou depois de ter um AVC no meio da rua. Isso não existe. É uma questão de saúde. Então, assim, esse debate ele não tem a ver com a minha opinião, ou com a opinião da Tati, ou com a opinião da Thaís, ou com a opinião da Caroline de Tony. Foda-se. A grande verdade é que foda-se. E aí o fato que eu sempre tento trazer, assim, nesse tipo de discussão é que eu entendo que seja um assunto delicado. Quem conhece uma mulher que já fez o aborto sabe muito bem que não é uma pauta fácil, não é um assunto pra você ter numa mesa de bar dando risada. É foda, é pesado, é escrotíssimo, ainda que seja num caso de um aborto super, numa clínica super top, blaster, ultra 5 estrelas, é uma agressão, é uma violência horrível à vida da mulher, ao corpo da mulher, é uma violação mesmo, não é uma pauta simples. E a gente precisa tratar isso do jeito que é. É uma pauta extremamente dolorosa, mas é uma pauta de saúde pública, e o fato é que as mulheres estão abortando, especialmente mulheres pobres e pretas estão abortando de maneira clandestina. O que a gente vai fazer daqui é decidir se essas mulheres vão morrer ou não. E é isso que eu acho que precisa ficar muito claro na nossa cabeça, sabe? Thaís e Tati, o fato de eu ou vocês sermos a favor ou contra o aborto não muda o fato de que as pessoas estão fazendo aborto, queira a gente ou não. O fato dele ainda não ser legalizado também não impede. Nada, claro, né? Que não. Assim, a opinião da gente, como você falou bem, foda-se. Mas é proibido. Foda-se. Estão fazendo. Porque se a gente quiser. Se eu não quiser, eu vou fazer. Se aquela mulher lá não quiser, ela vai fazer. E aí, se ela tiver dinheiro, ela vai fazer. Se ela não tiver, ela vai fazer também, só que ela vai correr um risco de morte muito maior. Então, é como você falou, Bé, a gente era para estar debatendo isso, sabe? O acesso irrestrito ao direito ao aborto legal. E aí, a experiência do Uruguai, o número de abortos diminuiu, o número de mulheres mortas diminuiu, sabe? E quando você tem... E aí, também, tirar aquela coisa de, se legalizar, toda mulher vai fazer um aborto. E aí, como você falou, Bé, como assim? É como se... eu vou ali tirar um tártaro do meu dente, ou eu vou ali desencravar uma unha, como se fosse a coisa mais simples do mundo, coisa mais tranquila, que não fosse representar absolutamente nada. E a gente sabe que não é, a gente sabe que envolve questões psicológicas, morais, religiosas, éticas de cada uma. Quando eu estou nessas discussões, nesse assunto, em alguns espaços de discussão, eu sempre faço a pergunta: quem aqui conhece uma mulher que já fez aborto? E todo mundo conhece. E aí, eu lembro, né, na época do projeto de Eduardo Cunha, lá em 2012, tinha muito vídeo na internet que era assim: você é a favor do aborto? Não. Você conhece alguma mulher que fez aborto? Conheço. Você acha que aquela mulher deveria ser presa? Não. Então, é tudo muito no campo do particular, sabe? Não, minha prima que fez, eu acho que ela não deve ser presa, mas eu sou contra. Sua opinião não importa. É uma mulher etérea, né? Uma mulher que eu não conheço, que não existe,
existe e tal. Isso. Sabe quem é essa mulher? É uma mulher Exatamente. promíscua. Promíscua que dá pra todo mundo no baile funk, não sei o que lá, sabe? Cria uma mulher que abre as pernas pra todo mundo e mesmo se for a mulher que abre as pernas pra todo mundo, sabe? Assim, deixa a mulher abrir as pernas pra quem ela quiser. Não E é o perfil de mulheres que fazem aborto no Brasil, o clandestino, a maior parte são mulheres na faixa dos 20 aos 40 anos, que estão em relacionamentos estáveis, que já têm filhos. Então não é aquela menina que foi pro baile funk abrir as pernas, é uma mulher comum, trabalhadora, a maioria são católicas, tem religião, 90% delas têm alguma religião. Então, assim, quando se fala dessa mulher, a Dona Maria hipotética, né? Essa mulher hipotética, não se vê que essa mulher aí hipotética é uma mulher real, comum, que ela não é promíscua, que é sua prima, que é sua amiga, que é sua irmã, que é sua mãe. Que é você. Enfim, sim, que é a gente. E tem um fato muito engraçado engraçado assim, irônico, né? Nessa história toda do aborto, para além da discussão de legalização ou não legalização, que é os principais ativistas, e eu tomo a liberdade aqui de usar a minha própria profissão, mas os principais lobistas da causa anti-aborto são as igrejas. Até aí tudo bem, porque você olha, não, faz sentido, os caras vão ser contra o aborto, porque, não, as criancinhas... Sim, até por conta da própria filosofia, digamos assim, exato, né? Tem lógica. Mas aí se você for parar pra pensar no mundo real e trazer isso, novamente, tirar essa Dona Maria imaginária e trazer ela pro mundo real, quem acolhe essa mulher que abortou é a igreja, velho. Quem acolhe a tua prima que abortou e tá totalmente descaralhada das ideias, que tá assim com o psicológico todo cagado, quem acolhe essa mulher é a igreja. Igreja católica, igreja evangélica, Umbanda, foda-se, não importa. É a igreja, a instituição, e faz parte. Você tá dizendo que você acolhe a mulher que abortou, então você tá dizendo com uma mão você acolhe e com a outra você fala que ela quer que ela morra, sabe? Assim, é muito antagônico esse discurso, especialmente vindo das igrejas, e por isso que eu falo que é engraçado, né? Porque eu acho que eles não percebem a própria ironia dessa situação, mas é muito antagônico, e é muito triste também, porque, querendo ou não, as mulheres que estão lá e que foram acolhidas pela própria igreja, elas estão vendo isso, elas estão ouvindo esse discurso e elas sabem que não, porra, mas ontem eu vim aqui, eles me acolheram, e aí agora, hoje, eles estão falando que mulher que aborta tem mais que morrer, tem mais que ir pra cadeia, tem mais que... Uai, mas como assim, né? Então vira um discurso até pra própria pessoa que tá na igreja de estranhamento, né? É complexo, vocês sabem, vocês estão vendo assim que esse é um assunto leve, né? Ainda mais sendo discutido por 3 mulheres, se deixar o Midcast todinho a gente falando sobre isso. Sim. Mas, infelizmente, temos que seguir adiante. Vamos seguir. É um assunto que vale a pena ser discutido com a profundidade que nós discutimos aqui. E muito bom ter a participação de vocês, porque foi muito rico esse debate. Mas vamos agora para a próxima notícia, ainda a atualização das notícias passadas, que é a Polícia Federal indiciando Pablo Marçal por uso de documento falso. O laudo Nossa, que rápido eles. Quem poderia imaginar, né? Gente, que surpresa. Nossa, tão rápido isso. Mas vocês vão ver que teve gente reclamando da velocidade, que achou muito rápido. Ué. O laudo falso contra Guilherme Boulos foi publicado nas redes sociais do empresário na antevéspera do primeiro turno das eleições, e a perícia da PF concluiu que a assinatura do médico é falsa. A assessoria de Marçal diz que ele será declarado inocente. Olha só, a assessoria de Marçal deve ter uma bola de cristal, né? São clarividentes. Mas, enfim, foi indiciado na sexta-feira, dia 8, o candidato Pablo Marçal, por causa desse documento falso. E aí, como ele que antes estava na condição de investigado, agora está como indiciado, porque o inquérito policial apontou o indício de cometimento de crime. Agora, a investigação vai continuar e o próximo passo é o envio do inquérito para o Ministério Público, que vai decidir se oferece ou não a denúncia. Marçal prestou depoimento sexta-feira, cerca de 3 horas, e negou qualquer envolvimento. Disse que o suposto documento foi postado pela equipe dele. E aí, procurada, a assessoria do empresário, além de afirmar que ele será declarado inocente, disse, abre aspas, é nítido como a velocidade
velocidade do julgamento moral para aqueles que se identificam com a direita é significativamente mais rápido. Isso 1 mês depois, viu? Nunca testemunhei uma resposta tão célere em uma investigação como essa. Ó, o bicho tá falando mal da polícia, eu não deixava não, hein? O fato aconteceu no dia 4 e o indiciamento foi realizado apenas 34 dias depois, um verdadeiro recorde. Enfim, aí avalia, né, teve a investigação sobre a assinatura e basicamente foi constatado que não era a mesma assinatura, fora o fato de que o médico José Roberto de Souza nunca trabalhou na clínica, mas consulta na cidade de São Paulo. Vocês têm algum comentário a fazer sobre essa notícia? Não, primeiro assim, demorou um bocado, né? Segundo, que Pablo Marçal é uma pessoa perigosíssima, ele é essa herança do bolsonarismo, que o bolsonarismo enquanto a família, de verdade eu tô com esperança de que eles perderam realmente a força que eles tinham, mas eles deixaram herança, né, de pessoas. Pablo Marçal, ele tem que ser considerado inelegível também, porque daqui a 2 anos a gente tem eleição, ele já mostrou a força que ele tem, ele já mostrou que ele não tem nenhum tipo de escrúpulo. A pessoa que se sujeita a levar uma cadeirada na cabeça, porque eu tenho medo de levar uma cadeirada na minha cabeça, então eu evito falar certas coisas porque eu tenho medo que alguém bata em mim quando eu não estiver vendo. Ele não tem, então assim, eu não vou chamar ele de psicopata nem de sociopata, porque não é o caso e eu não sou profissional da área, mas ele é uma pessoa que está muito disposta a fazer qualquer coisa. Então, assim, é uma pessoa perigosíssima, ele tem que ser considerado inelegível, ele não pode ser candidato, né, sob o risco de estraçalhar o próprio processo democrático, da gente chegar num ponto, e é isso que eu tenho muito medo de assim, a democracia permite que esse tipo de pessoa faça parte do processo eleitoral. Qual é a alternativa, se não for a democracia, para evitar que esse tipo de gente participe do processo? Entenderam? É uma linha muito tênue e que fica muito perto de se romper por conta de pessoas como ele e por conta da leniência da justiça, né, em relação aos atos dele. Então, assim, eu vamos acompanhar o processo, o andamento desse processo, e eu espero que, no mínimo, ele seja considerado inelegível, porque só assim para garantir que ele não participe, pelo menos, da próxima eleição. Cara, eu acho que tudo que eu tinha para comentar, eu já comentei naquele midcast que eu participei no dia das eleições, que a gente estava aqui fazendo a apuração, e foi exatamente um dia depois desse laudo médico aí que ele postou nas redes sociais dele. E eu repito o que eu falei aquele dia: a justiça eleitoral, ela precisa ter a mesma velocidade que as redes sociais. Não sei como isso vai ser feito, não sei, estou aqui só falando como cidadã. Uma pessoa que posta um laudo falso na véspera da eleição, ela tem que ser imediatamente retirada do processo, ainda que haja um processo depois, a pessoa precisa, sim, obviamente, respeitar, né, ter o procedimento todo legal respeitado, isso é óbvio, mas, bicho, você não pode ficar brincando de deixar uma pessoa dessa concorrer, porque numa dessa ela ganha, numa dessa ela consegue o que ela queria. Sim. Colocando um lado falso e ganha a eleição, não pode, isso é inaceitável. É isso. Exato. Inclusive, a Justiça Eleitoral determinou que a postagem fosse removida, né, do TikTok, Instagram, YouTube, ordenou a suspensão dos perfis do candidato no Instagram, e Alexandre de Moraes também intimou que Marçal fosse depor por usar o Twitter durante a proibição da rede social. E ainda na época da campanha, Guilherme Boulos pediu a prisão e cassação da candidatura de Marçal, né? Nós vimos que nada disso aconteceu. Mas, mais recentemente, a filha do médico José Roberto Souza, Carla Maria, protocolou uma ação contra Marçal pedindo a inelegibilidade dele. Então vale a pena a gente acompanhar esse processo, porque, como vocês falaram, é importantíssimo que saia essa inelegibilidade dele, porque senão é isso, se esse tipo de coisa se torna comum, acabou, né? Fecha a bagaça, a gente elege todo mundo, sei lá, joga pra cima a cartinha da Xuxa e o nome que sai e pronto, porque pelo menos, né, é mais barato. Mas então vamos lá para a próxima notícia também, uma atualização das notícias passadas. Desculpa, Vitor, esse episódio vai ficar grande. Trump confirma Elon Musk no Departamento de Eficiência Governamental para cortar gastos. O que poderia dar errado, não é mesmo?
Elon Musk vai trabalhar em conjunto com Vivek Ramaswamy, que disputou as primárias republicanas para concorrer à presidência. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira, dia 12. Então, ele vai chefiar o Departamento de Eficiência Governamental, que basicamente é um departamento para, segundo eles dizem, eliminar fraudes e pagamentos indevidos. Elon Musk prometeu máxima transparência e que ouvirá as demandas da população. Elon Musk, como sabemos, foi um dos principais doadores da campanha de Trump, desembolsou cerca de 200 milhões de dólares ou 1,15 bilhão de reais. E aí, as empresas de Elon Musk, como a SpaceX e a Tesla, têm contratos bilionários com o governo americano. E, enfim, o empresário prometeu fazer cortes de 2 trilhões de dólares, principalmente, olha só aonde, na burocracia federal, e admitiu que as medidas podem causar dificuldades temporárias para os americanos. Isso me lembrou, assim, um cheirinho de Milei na Argentina, esse negócio de dificuldades temporárias, né? Sim. E aí, Elon Musk deve pressionar Trump por uma maior desregulamentação em áreas nas quais ele investiu pesadamente, como inteligência artificial e criptomoeda. E agora eu gostaria de saber o que vocês têm a dizer, se tem algum comentário sobre essa questão. Sobre a política internacional, eu entendo pouquíssimo, mas eu entendo de uma coisa chamada masculinidade frágil. O que é que eu estou vendo aí? É que vai dar errado. Não errado para a população, para o mundo, porque isso a gente já sabe que vai dar, né? Então, assim, não é, essa parceriazinha vai dar errado para os dois. Por quê? Porque eles são dois, principalmente Elon Musk, é um cara extremamente bitolado, ele tem a masculinidade dele fragilíssima, vão começar a medir força, vão começar a medir o tamanho do pau, quem é que tem um pau maior, sou eu ou é você, um velho daquele brocha com um outro brocha do Elon Musk também, e assim, eu acho que vai dar o match vai se desfazer, e quando isso acontecer vai ser uma coisa muito feia, e aí, né, como eu disse, não entendo de política internacional, mas eu entendo de caos disso, de masculinidade frágil, e assim, vai dar merda, porque o próprio Trump, ele tá incluindo no governo dele um monte de gente com a cabeça igual a dele e de Elon Musk. Vocês imaginem todo mundo, esse povo dentro de uma sala. Não vai dar, não vai. O Robert Kennedy, que ele botou para ser, eu não sei se o nome é ministro, enfim, secretário de saúde, é um negacionista. Então, assim, ele tá formando um governo só de pessoas que pensam como eles, e aí pessoas que pensam como eles, elas não têm governabilidade, elas não são capazes de governar um país do tamanho dos Estados Unidos. A questão financeira de Elon Musk querer pressionar para que Trump favoreça os negócios dele, e os outros caras também da qualidade de Musk, que também têm negócios, que também querem ser beneficiados, isso não vai dar bom, né? Eu consigo ver, assim, só nesse macro aí do campo psicológico, né? Da análise desses homens frouxos e que devem ter passado uma desilusão amorosa muito grande na juventude, nunca conseguiram superar para ter esse ímpeto, né? Tudo deles é muito fálico, tudo deles é muito, né, muito violento, é para mostrar, enfim, eu só consigo fazer essa análise super rasteira, essa análise de muito baixo nível, mas é onde eu alcanço. Uai, gente, mas não à toa o foguete lá do Elon Musk parece uma piroca, né? Vamos ser realistas. Aquilo dali é a piroca gigantesca que voa. Mas, enfim, sobre questões Trump e Elon Musk, eu também não sou nenhuma grande especialista em política internacional, não, gente. Essa não é a minha área de formação, inclusive. Mas, assim, o que eu consigo fazer de análise fora isso é que vai dar uma puta merda, obviamente, e tudo, mas o conflito de interesse é muito flagrante, e aí eu acho que tem um agravante muito maior, que é o cara, não é só que ele tem contrato com o governo, isso já seria escandaloso o suficiente, é que ele é dono de uma rede social, minha gente. Aí me quebra mais um pouquinho, sabe? Porque assim, não tem como você não admitir que existe um problema ali, uma vez que essa mesma rede social, o findado, o falecido Twitter, virou um centro, né, da extrema
extrema-direita, e aí existem vários motivos pra gente falar isso, e acho que nenhum deles cabe aqui, porque estenderia esse episódio a 200 horas, mas assim, é o que é, e é muito mais complicado por isso, sabe? Porque o homem é realmente dono de rede social. E vamos falar, aqui eu vou sair totalmente da minha skin cientista política, foda-se, aqui eu vou dar a minha opinião como se eu estivesse na mesa de bar. Gente, pelo amor de Deus, um país que não tem um TSE, que não tem uma lei da ficha limpa, que não tem um Xandão, não tem urna eleitoral, o que é isso? É um país de babuínos? O que tá acontecendo ali? Gente, sabe, que preguiça esse paísinho de terceiro mundo, não tem uma urna eletrônica, as pessoas votam no papel, gente. Mas por falar em eleição, vamos falar agora sobre a eleição do Senado. O PSD, a maior bancada, decidiu apoiar Alcolumbre e agora quer comando da CCJ. O partido tem 15 senadores e Elisiane Gama tentava lançar a pré-candidatura, mas abriu mão e agora a sigla quer emplacar Otto Alencar na CCJ e Daniela Ribeiro na mesa diretora. Vocês querem comentar alguma coisa sobre essa notícia? A eleição da Câmara e do Senado, elas são extremamente estratégicas, né? Assim, é literalmente um jogo de xadrez pra você ver quem é que fica com mais poder e tudo mais. E muito embora o Pacheco tenha sido presidente do Senado nesses últimos anos, o presidente de verdade, a pessoa que botava as cartas na mesa, era o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre nunca saiu da mesa diretora do Senado desde que ele saiu da presidência do Senado. E isso é bastante curioso. Então me parecia mais natural que ele tentasse a presidência da casa de novo, mas em compensação, né, queridos, isso é uma dor de cabeça tão grande. Isso é uma treta. Será que ele quer isso pra vida dele de novo? Será que ele tá disposto? Enfim. Mas também, é um dos cargos mais altos da República. Você tá na linha sucessória e, enfim, né, toda uma questão. Mas de verdade, eu acho que o nosso maior problema em relação à eleição de mesa diretora realmente vai ser no ano que vem bom, o Senado também vai ser no ano que vem, mas enfim, vai ser com a eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados, porque aí Lira sai. Lira sai e entra o sucessor dele, que é o que tudo indica, será o Hugo Mota, se a terra plana não der nenhum grande cavalo de pau, mas Senado, acho que o jogo ainda tá muito aberto. Eu não tenho palpite nenhum pra dar, sinceramente. O único comentário que eu quero fazer é que, como o Bel falou, se tudo correr como está correndo, Hugo Mota será o presidente da Câmara, e desde já, enquanto paraibana, eu já peço desculpas, assim, não aconteceu nada ainda, mas já tô pedindo desculpa, gente, me perdoem. Eu dei Juliette a vocês, mas eu vou dar Hugo Mota também. Continuando no Senado, a próxima notícia é sobre o Senado aprovar o texto base do projeto que modifica as emendas parlamentares. Os destaques ficaram para a outra semana. Porém, o projeto sobre as emendas não atinge as exigências do STF, segundo a consultoria do Senado, porque dos 14 critérios e parâmetros identificados, apenas 3 deles foram atendidos substancialmente pelos dispositivos do projeto, e ainda assim esses 2 quesitos já constam dos normativos vigentes, diz o estudo de 112 páginas. Em agosto, o ministro Flávio Dino suspendeu o pagamento das emendas parlamentares e cobrou mais transparência do Congresso. Esse texto, ele foi votado de forma muito rápida, porque a pressa do Senado e do Congresso, né, dos parlamentares, de um modo geral, para que essa solução seja encontrada, porque os pagamentos estão bloqueados desde agosto, enquanto essa bagunça, digamos assim, eu ia falar uma palavra um pouco mais pesada, mas enquanto essa pequena bagunça não fica um pouco mais organizada. Vocês querem comentar esse assunto? A única coisa que eu tenho pra comentar sobre isso, gente, é que uma vez que essa porteira das emendas foi aberta, já era, meu povo. Isso aí não tem mais volta. Ninguém vai abrir mão desse negócio, gente. Assim, ninguém vai abrir mão de emendas PIX. É fácil demais. Assim, muito numa boa, dos jeitos mais fáceis de você fazer, não é nem lavagem de dinheiro, era só desvio mesmo, desvio de verba pública. Uma das maneiras mais fáceis que você tinha era via emenda parlamentar. Isso bem antes de existir emenda PIX, tá, gente? Isso sempre foi um caminho, digamos assim, mais fácil de você fazer corrupção, de você fazer lavagem de dinheiro. Inclusive, fun fact, pra quem não sabe, geralmente é assim que se faz corrupção no Brasil. A galera fica, deputado põe dinheiro no bolso, não sei o quê, mas como? De onde que vem esse dinheiro? Pra onde que vai esse dinheiro? Quem
liberou esse dinheiro? Enfim, emenda parlamentar é um jeito mais fácil, um caminho mais fácil. Já era antes. Agora, com a emenda Pix, que você não tem rastreabilidade nenhuma de onde que vai, para onde que foi, enfim, não tem como. E vamos lembrar, o Brasil é um país grande pra caralho. São mais de 5 mil municípios. Você fazer o rastreamento desse dinheiro é uma tarefa quase que impossível, porque, veja, a gente precisaria ter literalmente um órgão de contas, né, um TCU para cada município brasileiro. Não é isso que a gente tem. Então, já é difícil pelo tamanho do próprio país, já seria fácil você fazer desvio de verba pública pela própria dimensão da coisa, pelo tanto de dinheiro que sai e entra e sai, entra e sai. Agora, então, bicho, que a emenda Pix virou uma espécie de facilitador, e novamente, eu não tô aqui dizendo que, nossa, tem que acabar a emenda parlamentar. Não é isso, ela tem um sentido de ser, ela tem um sentido democrático de ser, e a função dela é justamente auxiliar estados, auxiliar municípios, especialmente aqueles municípios que estão mais desassistidos. É óbvio que elas têm razão de ser. Não tô dizendo aqui que, nossa, tem que acabar a emenda. Não é isso. Mas a coisa saiu totalmente do controle e ficou um tanto mais fácil de você fazer desvio de verba pública. E a grande verdade é que a gente sabe que esse dinheiro tá indo pro ralo, mas a gente não sabe nem onde é que tá esse ralo pra gente ir lá ver pra onde que esse dinheiro tá indo. Então, assim, é literalmente um buraco negro do dinheiro público que está aberto e, com todo respeito ao Flávio Dino, ele pode baixar quantas canetadas ele quiser, pedindo mais transparência, muito numa boa essa briga, e ele dificilmente vai ganhar. Eu só tenho um comentário, e aí é só completando o que Bea está falando, que os municípios precisam disso, mas é isso também, e aí é o efeito colateral, é isso que garante as eleições municipais nas cidades do interior. São essas emendas aí, é o que garante a eleição de prefeitos, e aí esses prefeitos garantem a eleição dos deputados federais deles, e aí vira ele se retroalimenta, né? Então, o que precisaria realmente era de um controle, de uma regulação, mas aí, enfim, bichinho de Flávio Dino, eu gosto dele. Pois é, o texto foi criticado por organizações sem fins lucrativos ligadas à fiscalização de transparência política, dizendo que esse projeto de lei mantém o cenário atual de alto risco de desvios e ineficiência na aplicação de mais de 50 bilhões de reais dos cofres públicos, justamente pelo que já foi dito aqui, né? Não tem transparência ou rastreabilidade. Porém, eu vou aqui trazer a citação do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, onde ele diz que, abre aspas, qualquer parlamentar, quando aloca um recurso para um município, que é a base dele, ele é o primeiro a publicar nas redes sociais, porque ele não quer aplicar um recurso no município e não publicizar que é dele. Eu acho que é até um contrassenso de quem faz esse tipo de argumento, de quem faz esse tipo de fiscalização, afirmou o coronel. Ou seja, cancela o portal da transparência, porque eles postam tudo nas redes sociais deles, tá resolvido, vai economizar uma grana, ó. Tá bom, então vamos partir desse argumento como verdade. Então, tudo bem. Então, vamos supor que a emenda que ele mandou lá para Pindamonhangaba do Norte está sendo bem aplicada. Ela está sendo bem aplicada aonde? E aí me dá um pouquinho de... Os Tico e o Teco os divertidamente começam tudo se bater dentro da minha cabeça, porque assim, gente, qualquer empresa que você for trabalhar na sua vida, se você for trabalhar numa padaria, se você for trabalhar na puta que pariu lá na Faria Lima, você vai precisar apresentar resultado do seu trabalho. Vai chegando esse finalzinho aqui de ano, justamente agora que a gente tá, novembro, dezembro, você precisa fazer relatório. Você precisa fazer relatório contábil, pra onde que foi o dinheiro, como é que tá a folha de pagamento. Enfim, é prestação de contas. Dinheiro não cai do céu, então é prestação de contas. Então, se a gente tinha 100 mil no início do ano, cadê esse dinheiro? A gente fez obra, a gente contratou mais gente. O que foi que aconteceu durante o ano? Todo mundo que trabalha em algum lugar precisa fazer uma prestaçãozinha de contas mínima que seja no final do ano. Aí, a graça que eu acho é tipo assim, então beleza. Então tudo bem. Então a gente não vai mais dar dinheiro pro seu município, a torta direita, não tem problema nenhum. Tá bom, mas cadê? Era emenda para obras inacabadas. As obras estão acabadas? Tipo assim, são perguntas muito, muito categóricas, assim. O dinheiro foi pra saúde e a população
população da cidade está assistida, todo mundo que procurou o serviço público de saúde foi atendido, teve atendimento, teve UTI, teve médico, teve seringa, porque vocês lembram da pandemia que a gente ficou sem seringa? Enfim, a população foi bem assistida. Sabe, perguntas muito, muito bobas, sabe, que me parecem que essa galera meio que vai pra Nárnia e esquece que precisa responder. De novo, eu entendo o sentido da emenda, a emenda ela tem um sentido de ser, ela tem um sentido democrático de ser, mas é muito complicado, se você não tem nenhum tipo de prestação de contas, aí você se depara com esse tipo de argumento que, não, mas eu posto nas minhas redes sociais, né, então tudo bem. E, se você postou no seu Instagram, então vai com Deus, querido, então tá tudo certo, não tem problema nenhum. Isso aí. Inclusive, dos pedidos, né, do governo foi que houvesse a possibilidade do bloqueio das emendas caso o governo federal precisasse fazer corte de gastos em função do aumento das despesas, até porque aí é uma imoralidade, né? O governo tendo que cortar tudo no seu próprio orçamento e aí as emendas ficar tudo solto, gasta. Porém, o Congresso, o relator, colocou uma condição que seria que o Congresso definiria quais seriam as emendas que poderiam ser bloqueadas pelo governo federal. Então, você vê, né? Amarrou de um jeito que... Mas, enfim, tem muitas tecnicidades sobre esse assunto. A gente não vai destrinchar aqui, senão vai ficar muito chato para vocês. Mas se vocês quiserem saber quais são os tipos, porque tem mais de um tipo de emenda e o que vai para... Quais são as obrigatórias, enfim, tá na descrição do episódio para quem quiser se informar com mais detalhes. Então, vamos em frente. A última notícia da atualização de notícias passadas é: vacinas no lixo. Número de imunizantes vencidos aumenta 22% no governo Lula e gera prejuízo de 1,7 bilhão, o maior desde 2008. O Ministério da Saúde atribui parte das perdas a doses recebidas da administração passada. O raio-x da utilização de vacinas no Brasil fala que o governo deixou vencer 58,7 milhões de imunizantes desde 2023 e o número supera em 22% a quantidade desperdiçada nos 4 anos em que Jair Bolsonaro esteve no poder, quando 48,2 milhões de imunizantes foram descartados por não serem usados no prazo de validade. Especialistas citam que a alta pode ser resultado de erros na gestão, como compra de produtos perto do vencimento, até o crescimento de movimentos anti-vacina. É um escárnio, né, velho? Eu tenho 2 apontamentos. Tem essa questão da má gestão, sim. Tem a questão de que a gente vem num movimento crescente anti-vacina muito grande. Tem a questão que isso também pode ser uma herança do governo Bolsonaro. Mas aí eu queria trazer um ponto, e aí eu acho que Bea sabe disso mais do que eu, porque ela está aí, né, em Brasília. O cargo de Nízia no Ministério da Saúde, ele sempre foi muito cobiçado pelo Centrão. Então, desde que Lula assumiu e Nízia foi, né, nomeada para ser ministra da Saúde, que estão de olho nela e querem a cabeça dela. Então, vez por outra, aparece algum grande escândalo na saúde, e aí atribui-se à má gestão. E aí eu nem estou aqui dizendo que não houve, né, porque é óbvio que houve um descontrole, mas assim, eu também entendo que pode ter aí alguma coisa, sabe, que seja direcionado a ela enquanto ministra, porque o cargo da saúde, a gente estava falando em emendas, né, no outro tópico, e as emendas da saúde, elas são muito acessíveis, né, as emendas, aqui na Paraíba a gente tem uma coisa absurda de emendas para hospitais filantrópicos, mas assim, eu vejo que existe, sabe, uma coisa ali implícita. Eu gosto muito de teorias da conspiração que fazem sentido, não as teorias da Terra plana, teorias que fazem sentido, e para mim faz muito sentido, até uma sabotagem, e aí eu posso estar louca, viajando e tal, mas tem alguns ministérios que eu vejo que eles são alvo, e o Ministério da Saúde sempre foi desde o início, era um cargo que o Centrão queria muito e ainda quer muito, então não me admiraria se houvesse todo um trabalho, né, assim, pelas sombras,
para que isso acontecesse e ela fosse o alvo. Assim, de minha opinião, não me cancelem, por favor. Eu sou um pouquinho mais cética. Eu não duvido, tá? Tipo, até porque, Brasil, como eu falei ali no início, Brasil é bagunça, tudo pode acontecer, inclusive nada, isso aqui é uma loucura e tudo mais. Mas assim, pensando de um ponto de vista bem frio de gestão de políticas públicas, o vencimento de 58 milhões de doses de vacina, me parece que passa um pouco de teoria da conspiração e entra na questão da má gestão mesmo. E, obviamente, eu acho que a coisa pode ser, inclusive, multifatorial. Pode ter, obviamente, o movimento antivacina que é crescente, óbvio, tanto é que a gente está vendo aí uma crescente de doenças que já tinham sido erradicadas no Brasil, voltando, né, à tona novamente, porque, enfim, pai e mãe não tá indo mais levar a criança pro posto para vacinar a criança, o que é outra discussão também super complicada que a gente precisa se debruçar, mas o fato é que é uma quantidade muito alta, é muita dose, e julgando a quantidade de pessoa doente e criança nascendo e que precisa de vacina e pessoas que estão morrendo em hospital porque não foram imunizadas e tudo mais, então assim, é tudo muito escandaloso, sabe? Que nesse ponto o governo Lula tem feito um trabalho de proteção da Anísia, e não por ela, mas porque sabem que o cargo é cobiçado pelo Centrão, é muito forte e até muito bom, porque numa situação normal a Anísia já teria caído por muito menos mesmo. E assim, Deus me livre, tá, gente, entregar o Ministério da Saúde para Centrão, mas sendo bem fria, olhando pro tamanho disso, a não ser que ela apresente realmente uma explicação muito boa, a não ser que ela consiga provar que, putz, não, realmente isso aí foi uma sabotagem, roubaram os caminhões da vacina, sei lá, sabe, assim, a não ser que ela consiga apresentar provas factuais de que houve um sabotamento, enfim, qualquer coisa, isso, assim, é motivo mais do que suficiente para derrubar uma ministra da Saúde. Novamente, Deus me livre de derrubar a Anísia para entregar na mão do Centrão, mas é escandaloso, gente, é assim, é escárnio que o Ministério tenha deixado 58 milhões de vacinas vencerem assim, e isso ser tratado de maneira muito en passant, sabe, assim, é uma matéria, 58 milhões de vacinas como se fosse nada, sabe, se a gente for fazer um track back, desculpa o termo em inglês, se a gente fosse fazer uma psicologia não, mas um traçamento reverso disso para ver quantas pessoas morreram ou foram hospitalizadas em razão da falta dessas vacinas, a gente ia chegar num número muito absurdo de gente morrendo, de gente sendo hospitalizada por pura negligência, sabe? Então acho que é muito complicado dizer isso, mas acho que é isso, né, querida Anísia? Acho que já deu né? Alguns dos argumentos citados nessa matéria seria que as vacinas, inclusive, já estariam vencidas na gestão anterior, que de fato eu não duvido, né? Tipo, a gestão atual eu também não duvido. Só jogou fora o que já estava vencido, isso é muito plausível. Também foi dito sobre a redução de campanhas, né? A gente, na época da infância da gente, assim, juventude, infância, anos 80, 90, a gente tinha muita campanha de vacinação e hoje em dia isso é bem menor, bem mais reduzido. E se foi citado essa necessidade dessa busca ativa, não se pode simplesmente só ficar sentado esperando as crianças irem lá se vacinar, porque às vezes nem é uma questão de negacionismo, às vezes a gente realmente não sabe, né? Por exemplo, eu tenho gato, cachorro e às vezes eu não fico sabendo da campanha de vacinação e eu perco. Não é porque eu sou negacionista e não quero vacinar meus pets, não é essa a questão. Mas foi citado algumas ideias para reduzir os desperdícios nas próximas compras, como, por exemplo, algumas inovações no processo de distribuição, como a entrega parcelada, porque também a compra desses produtos não é algo simples, né? Tem que fazer a licitação, é um processo demorado, então às vezes você compra e aí vem um monte de vacina ao mesmo tempo e você não consegue fazer essa distribuição, acaba vencendo. Então receber parcelado essas vacinas para facilitar essa gerência. E também foi dito que 3/4 dessa vacina foram vacinas de Covid. Obviamente a gente pode chegar a várias conclusões a partir dessa informação, né? Mas nada do que a gente for dito aqui é cientificamente comprovado, mas dá para a gente pensar sobre várias coisas. Mas além da vacina de Covid, também foram descartados o DTP contra difteria, tétano e coqueluche, 16,5%, febre amarela, 3,5% e meningocócica, 1,8%. E aí, esse tem um fato interessante nessa matéria que eu acho que é muito importante a gente trazer antes de encerrar essa discussão, que o desperdício
início ocorre apesar do aumento na cobertura vacinal dessas doenças. A DTP, por exemplo, passou de 64,4% da população imunizada em 2022 para 87,5% em 2024. Então, a gente pulou de 64 para 87 em apenas 2 anos. Eu acho que isso é algo que deve ser frisado porque é algo muito importante. Eu diria até tão importante quanto essa notícia do desperdício. E a febre amarela foi de 60,6% para 75,4% e a meningocócita foi de 75,3% para 95,3%. Isso é uma cobertura vacinal muito boa. Não, eu queria só, assim, não é refazer meu comentário, mas, assim, se a gente teve um aumento na cobertura e teve o tanto de vacina dessas que foram, né, descartadas, tem alguma coisa... E aí, Bea, eu vou, realmente, eu viajei muito. Realmente, temos um problema de gestão seríssimo, porque o que era que a gente podia deduzir? Não, se perdeu vacina, porque não teve campanha, as pessoas não foram vacinar, inclusive a cobertura vacinal caiu, porque lá em Santa Catarina o número de crianças com coqueluche aumentou muito. Ok, mas não é o caso. Então, por que é que tinha tanta vacina se a cobertura... De onde veio essa sobra? Agora, enfim, estou grilada. Não estava, mas agora estou grilada. E aí, é isso, a gente não tem esse detalhamento para saber o que venceu no governo Lula, o que venceu antes, o que venceu porque a população não conseguiu, se foram doses, sei lá, bivalente. Eu, por exemplo, não consegui me vacinar da bivalente, porque eu perdi o prazo da minha faixa etária e todas as vezes que eu fui atrás depois me disseram, você não está na faixa, então você não pode vacinar. Então eu não tenho a vacina bivalente. Então às vezes quem busca não tá no grupo prioritário e o grupo prioritário não procura. É uma discussão aí bem espinhosa, bem ampla, que tem muito pano para manga. A gente aqui realmente não vai chegar à conclusão do que aconteceu, mas é algo que vale a pena sim ser mais profundamente pesquisado. E terminamos o nosso putpurri de notícias e atualizações. E agora vamos fazer aquela pausa estratégica no meio do episódio para falar do nosso Apoia-se. Você que gosta do Midcast, quer que o projeto continue por muitos anos, pode ser nosso apoiador. É só entrar em apoia.se/Midcast e escolher qualquer uma das categorias de apoio. A gente tem categorias diversas, desde R$5 até R$50. A partir de R$20 você é citado no fim do nosso episódio como apoiador da Cartinha da Xuxa. E a partir de R$50 você participa da categoria Beijo da Lhama, onde você pode acompanhar ao vivo ou depois a nossa live da gravação do episódio. E quem não quiser apoiar no Apoia-se pode também fazer um pix para podcastmid@gmail.com. Se você também quiser demonstrar o seu amor e seu apoio ao Midcast, você pode comprar produtos com a estampa "Tem que dilapidar as fortunas", frase icônica de Rodrigo Hipólito, com ilustração minha. O endereço é bit.ly/estampa Midcast. Nossos ouvintes podem também participar do grupo do Telegram, bit.ly/midcastgrupo. O grupo do Telegram foi formado pelos nossos ouvintes, então nós não temos qualquer ingerência sobre esse grupo. São ouvintes que falam sobre qualquer coisa, inclusive o Midcast. E no canal do WhatsApp, o nosso canal oficial, onde nós colocamos as atualizações do nosso podcast. Nós temos também o link para vocês acessarem as letras das nossas paródias, para quem quiser cantar e fazer o seu karaokê em casa, bit.ly/paródiasmidcast. E para finalizar esse momento do jabá, até o dia 25 de novembro, quem fizer um pix para mim, thais@kisuke.me, a partir de R$5, vai ajudar a financiar a minha viagem para a CCXP, agora no começo de dezembro, e vai concorrer ao sorteio de uma ecobag com uma ilustração minha, ok? Qualquer coisa, essas informações estão também na descrição do episódio, e qualquer dúvida é só mandar uma mensagem para os nossos perfis no Blue Sky ou no Instagram, que a gente ajuda vocês com o maior prazer. Então, vamos em frente! Vamos agora falar
falar sobre os assuntos da semana, os 2 principais assuntos da semana, né? Vamos começar falando sobre o fim da escala 6x1, que foi um assunto que fez a gente perceber que a esquerda ainda consegue dialogar, instigar a classe trabalhadora. O projeto da PEC ultrapassou o mínimo de assinaturas e já pode tramitar. 194 parlamentares deram aval à tramitação da proposta da Érica Hilton. A deputada precisava de 171 signatários. Então, a proposta da emenda à Constituição conseguiu o mínimo de assinaturas para protocolar esse projeto. O endosso passou de 71 para 194 parlamentares, mas não foi sem muita pressão popular. Agora, a ironia é que nós vimos parlamentares de vários partidos, inclusive de partidos de direita, apoiando essa PEC, alguns deles que trabalharam na escala 6x1. Porém, o nosso ministro do Trabalho, Luiz Marinho, falou basicamente que essa situação deve ser tratada em convenções e acordos coletivos, porque a gente sabe que o trabalhador sempre se dá bem em acordos coletivos. E aí o nosso ministro foi duramente criticado na internet por causa dessa sua fala. Érica Hilton, no momento que estava falando, quando conseguiu, né, que ela fez uma fala a população, né, quando eles oficializaram que tinha sido de fato alcançado esses votos, ela foi muito, muito polida, né, muito política, falando que o ministro tinha o seu direito de falar e que, enfim, todas as observações e argumentações podem e devem ser trazidos à discussão, né, porque agora esse projeto vai ser discutido, mas o fato é que o Brasil é um dos países do G20 em que mais se trabalha. E até o nosso vice-presidente, camarada Geraldo Alckmin, disse que a redução de escala 6x1 é uma tendência no mundo inteiro, mas afirmou que o tema não foi discutido pelo governo e que cabe à sociedade e ao parlamento fazer esse debate. Porém, no blog da Júlia do Alibe, o repórter Guilherme Bausa disse que o Planalto vê com descrença o avanço da PEC e o fim da escala 6x1 no Congresso. O que vocês gostariam de falar sobre essas notícias sobre a nossa PEC pelo fim da escala 6x1? Eu vou puxar pela sua última fala aí. O Planalto acha que não vai avançar? Pode ser, mas assim, uma coisa que a gente tem que reconhecer é que houve uma grande mobilização. E uma coisa muito impressionante, sabe? Começou com a deputada preta, uma mulher trans. Isso é muito maravilhoso. Se eu estava lá no primeiro bloco falando que é inadmissível, a gente está em 2004 discutindo acesso ao aborto, é muito maravilhoso que neste contexto tenhamos esta mulher pautando isso e pautando o Brasil todo. E da Paraíba, né, dos 12 deputados federais que a gente tem, só 4 assinaram, foi Luiz Couto do PT, Rui Carneiro do Podemos, Gervásio Maia do PSB e Damião Feliciano do União Brasil, que são 2 partidos de esquerda e 2 partidos de direita. Então, apesar dos outros que assim estão em silêncio, e Hugo Mota, né, a parte de Hugo Mota, que disse que era uma coisa muito delicada e tal, e aí eu já pedi desculpa para o Hugo Mota, já vou pedir novamente, mas assim, é uma coisa que pautou a sociedade, independente de ideologia. Eu vi que Nicolas Ferreira precisa trocar a fralda antes, né, de qualquer coisa, e ele foi muito criticado pelos próprios apoiadores dele, pelos seguidores dele, né, e assim, mesmo que não passe, mesmo que não aconteça nada e que continue de jeito que tá, foi uma mobilização boa de ver, né, as pessoas se engajando nisso. Antes de ser jornalista, eu até fiz um vídeo lá no meu Instagram, que eu eu era operadora de caixa de uma loja de material de construção e era a escala. E eu, de verdade, eu não sei como eu passei por aquele momento, porque eu trabalhava nesse sistema aí, eu fazia faculdade de jornalismo à noite e eu tinha uma filha pequena. E eu não sei, e eu tinha uma rede de apoio gigantesca. Então eu não precisava, por exemplo, daquele trabalho doméstico não remunerado. Isso eu não precisava fazer. E ainda assim, eu não sei como foi que eu dei conta naquele tempo. Eu não sei como é que as mulheres dão conta, porque, mais uma vez, as mulheres são as que mais trabalham. Além da escala 6x1, existe a escala de trabalho de
casa. Eu não sei como é que se dá conta, sabe? Isso é uma discussão também que já era para a gente estar discutindo numa escala ainda menor, que o projeto de Erika Hilton é até menor, mas a gente vai se contentar com o que vier. E mesmo que não venha, eu já acho muito válido ter tido essa mobilização. E aí, para encerrar meu real de opinião, por favor, vejam o quadrinho que Thaís fez, do Manual do Adulto, Como Chorar Escondido. Thaís, eu perdi a conta de quantas vezes eu fiz isso, sabe? E, assim, desse mesmo jeito, sentar no vaso, a lágrima não pode descer, e aí tem toda uma técnica, porque se a lágrima descer, fica marcado. Você não pode voltar com cara de choro. Achei fantástico. Por favor, vejam, por favor, compartilhem. Esse quadrinho é muito sensacional. O Manual do Adulto, Como Chorar Escondido. É muito perfeito, é isso. E eu considero que foi, mesmo que não aconteça nada, repito, foi uma grata surpresa ver essa mobilização toda. Eu tenho uma esperança, como diria Ariane Suassuna, eu sou um otimista realista. Então, eu acredito que pode sim reverberar, pode até não ser agora, mas pelo menos a gente abriu, né? A gente botou essa pauta, a gente não, Erika Hilton, maravilhosa. Ela botou essa pauta na rua e botou as pessoas para falarem disso. Até comentei sobre essa PEC no meu Blue Sky, deu até briga, mas vamos lá. O que acontece? A PEC é uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, ela altera a Constituição, significa que a tramitação dela é bem mais complexa que a tramitação de um projeto de lei. Então, só resumidamente como que funciona a tramitação de uma PEC. Depois dessa fase de assinatura, e ela precisa dessas assinaturas, e essa PEC demorou algum tempo para conseguir as assinaturas, a coisa só alavancou depois que houve uma mobilização social nas redes, ela precisa passar pelo protocolo, como a Thaís já falou, ela precisa passar pela CCJ para votação de admissibilidade e constitucionalidade dessa PEC, ela pode ser votada como inconstitucional e aí a tramitação dela acaba, tá? Ela precisa passar por uma análise de mérito em uma comissão especial, essa comissão especial ela é definida pelo presidente da casa, quem seja, o Arthur Lira, depois ela vai para 2 votações em plenário, onde ela precisa ser aprovada por no mínimo 308 votos. Isso só na Câmara dos Deputados, depois disso ela precisa passar pelo Senado. Então, sendo muito realista, hoje a composição do Congresso Nacional não nos permite ter qualquer tipo de expectativa de que essa PEC passará. Muito provavelmente não passará. No entanto, isso não significa que a mobilização social ela deva parar ou esfriar, bem pelo contrário. Eu acho que uma das gratas surpresas que a gente teve em relação a essa PEC é que, assim, de verdade, eu sendo muito, muito sincero com vocês, eu não tenho a menor expectativa de que essa PEC vai ser aprovada enquanto o Lira estiver sentado na cadeira ou a Caroline de Tony estiver sentada na presidência da CCJ. Mas foi muito bom de ver como que a mobilização social deu um susto, deu um sacode no Congresso Nacional, porque a gente tá há muito tempo sem fazer isso, gente. A gente tá assim, o gigante dormindo fervorosamente. A gente tá preguiçoso demais enquanto mobilização social, e eu digo isso me incluindo no pacote. A gente tá muito preguiçoso, cara. Especialmente depois que Lula ganhou, eu acho que a gente deu uma aceitada na composição do tipo assim, não, ganhamos a eleição, então tá bom, gente. Então, já que a gente já ganhou a eleição, então vamos que vamos, tá tudo certo. Não tá tudo certo. A composição do Congresso Nacional é a mais reacionária desde 1964 e ano após ano a gente fala isso, e ano após ano é um congresso pior do que o outro. A extrema-direita tomou de conta, centrão virou... Tudo é centrão agora, e a gente, até o PT é centro, pelo amor de Deus, e eu vivo arranjando briga por causa disso, né? A galera, porque PT é partido de esquerda. Meu pau. PT era partido de esquerda em 1980. Depois disso, depois que especialmente ganhou o poder no primeiro governo Lula, PT é um partido de centro-esquerda? Sim, mas centro. Então, assim, o Congresso está totalmente tomado por partidos ou de centro, ou centro-direita, ou extrema-direita. A gente não tem praticamente representação da esquerda, e quando a gente não tem essa representação, aí que o nosso sarrafo tem que subir demais. A gente tem que se mobilizar socialmente para toda e qualquer merda. A gente tem que se mobilizar socialmente para projetos como esse, que a gente estava falando mais cedo do aborto, que é um escárnio. A gente tem que se mobilizar socialmente para aprovar pautas como essa da escala 6x1, para o fim da escala 6x1, na verdade, e tantas outras pautas. Senão, não vai. E não vai mesmo, tá, gente? Não vai mesmo, porque é muito confortável para o parlamentar que trabalha 3 vezes por semana. Ele não tá recebendo pressão, gente. São 513 deputados. E vamos lá, vamos ser realistas. A gente só lembra de deputado quando a gente ouve muito o nome da pessoa
pessoa na mídia. Então a gente sabe o nome da Erika Hilton, a gente sabe o nome do Arthur Lira, a gente sabe o nome do Eduardo Cunha, que apesar de não ser mais deputado, ainda exerce o seu papel como deputado, porque a filha dele é deputada, enfim, questões, né? Então, assim, a gente só lembra de deputado quando eles ficam muito famosos reverberando esse tipo de pauta. Tem 513 camaradas, para além desses que a gente conhece o nome, que simplesmente estão ali, estão existindo, estão boiando, sabe? Estão boiando na água. E esses parlamentares, se eles não se sentem pressionados, se eles não sentem a água literalmente bater na bunda, eles não têm para que se movimentar a favor e nem contra. Eles ficam ali 4 anos, fazendo o mínimo, só batendo pontinho ali numa comissão ou outra, batendo pontinho ali numa reunião de plenário, sessão de plenário ou outra, e assim vai durante 4 anos, gente. É muito fácil viver essa vida. Então, tem que mobilizar, sim. Rede social tem que ser usada exatamente para isso que a gente começou a usar nesses caras de 6-1, e eles têm que levar um sacode. Essa galera que a Tati citou, que assinou a PEC para ela ser protocolada, especialmente essa galera de direita e de partidos de centro, só assinou porque recebeu pressão. Só assinou porque sentiu a pressão. Porque senão, não teria assinado. Porque, gente, numa boa, essa PEC, ela já tá tentando, a Erika Hilton já tá tentando colher a assinatura dessa PEC há muitos meses. Não assinaram antes porque estava ocupado fazendo alguma outra coisa? Claro que não. Não assinaram porque não queriam. Não assinaram porque não sentiram pressão. E outra, já tem uma PEC muito semelhante, que o autor, inclusive, é do PT, do Reginaldo Lopes, tramitando na Câmara dos Deputados há muito mais tempo. Nunca chegou nem perto de ser aprovada e não será, muito provavelmente, tá? Então, assim, só para dizer para vocês que essa não é uma discussão de hoje, não é uma discussão que vai acabar amanhã, e eu falo isso de maneira quase que tentando dar um sacode mesmo na gente, sabe, na nossa própria pauta, porque não é porque essa PEC não vai ser aprovada esse ano ou não vai ser aprovada no ano que vem que a gente tem que largar a toalha e falar, ai, não, poxa, então tudo bem, né, então não foi aprovado, então foda-se. Não, foda-se nada. Que a gente é fudido, querido. Se for pra se fuder mesmo, porque a extrema-direita tá aí tomando de conta tudo, é difícil mesmo, é luta mesmo. E não chama luta porque é fácil, é luta porque é dia após dia, que nem escovar dente, tem que fazer todo dia. Enfim, não adianta ficar mal-humorado, ai, porque a PEC não foi esse ano. Não foi mesmo, não. E nem vai ser, tá? E, sendo sincera, nem vai ser. E não é por isso que a mobilização tem que parar ou tem que diminuir. Pelo contrário, a mobilização ela tem que ficar cada vez mais agressiva, mais fervorosa, justamente porque não vai avançar. É isso. Agressividade é uma palavra boa, mas assim, não é agressividade golpista, bolsonarista, de sair tacando bomba. Jamais. Já tô jogando aqui pra próxima, calma. Mas é justamente isso, a gente pressionar, e não é só pressionar em quem você votou, não, porque se eu fosse pressionar só os deputados federais em quem eu votei, eu não ia pressionar ninguém, porque o povo que eu voto nunca se elege, infelizmente. Mas pressionar o pessoal, principalmente do seu estado, porque é deputado, é senador que só a bexiga, então pressionar todos é difícil, mas bora lá. Os do nosso estado, a gente consegue sentar e perturbar. Inclusive, sexta-feira teve protesto em várias cidades do país, então, assim, eu espero que vocês, quem puder participar, inclusive é num feriado, então quem puder, quem pôde participar, espero que tenha ido, né? Não posso fazer o chamado porque o episódio sai na segunda-feira, mas estou aqui torcendo para que essas manifestações de fato sejam ocupadas por muitas pessoas, porque pressionar na internet é bom, mas não é só isso. A gente tem que se mobilizar de diversas formas e presença na rua também assusta muito as pessoas. Mas falando sobre a internet, eu queria fazer aqui uma menção honrosa à produção de memes e conteúdos humorísticos na internet brasileira. Essa semana, inclusive no assunto da próxima pauta também. Olha que riqueza. Mas assim, eu suspeito de que houve alguma coordenação nos bastidores para que esse assunto fosse abordado, porque de repente, assim, um dia, todos os memes de todas as páginas de memes de rede social, todos os humoristas, todo mundo que eu vi estava falando sobre isso e conteúdo muito bom, inclusive. Então, assim, uma salva de palmas para os nossos produtores de conteúdo, porque de fato isso também fez muita diferença, porque tem muita gente que ficou sabendo com certeza a partir da página de memes, até porque a gente sabe que com o algoritmo só o que aparece pra gente praticamente é página de meme, né? Então, que bom que eles falaram
fizeram sobre esse assunto. Uma das coisas que foi muito dita pelas pessoas que são contra esse projeto, tentando insinuar que seria inviável, é que a economia não suportaria uma escala de 5x2. Então, assim, eu acho que a gente deve se posicionar dizendo que uma economia que não me permite 2 dias de descanso na semana não me interessa, porque a economia não é simplesmente uma criação divina que baixou do cosmos e a gente tem que aceitar. O capitalismo é um sistema criado por nós, Homo sapiens, a nossa economia é também, e se a economia sobreviveu ao fim da escravidão, ela vai sobreviver também ao fim da exploração do trabalhador durante 6 dias de semana. E geralmente pessoas que não têm sequer direito a feriado, porque quem trabalha 6 dias por semana geralmente não pode comemorar quando chega feriado. Mais 2 observações sobre esse assunto. Tatiana me falou sobre o meu quadrinho, que, curiosa, nem foi pensada, é uma ideia que eu tenho já há meses, mas calhou de eu fazer isso nessa semana e foi assim, absurdamente triste a quantidade de pessoas que relacionou o fato de chorar escondido ao trabalho que ocupa a maior parte do seu tempo. Então, assim, ficou muito claro como o trabalho nos adoece. Inclusive, o movimento que deu início a essa PEC foi justamente o movimento Vida Além do Trabalho, do Rick Azevedo, que felizmente foi eleito agora vereador do Rio de Janeiro, o mais votado do PSOL, inclusive, que começou esse movimento antes da existência do Vida Além do Trabalho. O Rick Azevedo ganhou notoriedade nas redes sociais ao publicar uma série de vídeos no TikTok relatando a sua rotina exaustiva de trabalho e os problemas psicológicos que ele teria desenvolvido nesse período. Depois que ele criou o movimento, criou também a petição, e aí Erika Hilton se juntou ao Rick e aí a história a gente já conhece, né? Agora nós temos aí esse projeto, eu acho que não foi protocolado ainda, né? Mas eu acho que a intenção dela é ver quem mais teria interesse em assinar, até para chegar de uma forma um pouco mais robusta. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre esse assunto? Pra mim, não. Então, vamos para o último assunto dessa semana, que é Meia Bomber, o kamikaze do Distrito Federal. Deixa eu falar uma coisa antes. Eu sei que o assunto é muito sério, é muito grave. A gente vai falar sobre essa gravidade, mas eu preciso deixar 2 coisas pontuadas. A gente não pode perder os nossos patrimônios imateriais e culturais, que é rir da própria desgraça e a nossa capacidade de contar uma história através de meme. Isso aconteceu ontem à noite, assim. Eu tô sendo muito honesta. Eu não consegui levar a sério por conta da quantidade de memes. Eu não sou cristã, né? Enfim, então não me preocupa para onde eu vou depois que eu morrer. Mas depois eu me senti um pouco culpada, confesso, porque assim, a pessoa morreu e ao longo do dia, as notícias, mas os memes. Meia bomber, gente, isso é muito precioso. A gente não pode perder a nossa capacidade de criar essa coisa, sabe? Mas, enfim, muita coisa foi se atualizando ao longo do dia e eu até botei lá no Blue Sky. Gente, eu não posso parar para lavar meu cabelo, eu não posso sair da internet 15 minutos que um cara vai pro STF e se explode. E diziam que a bomba tinha quicado no peito da estátua da Justiça. Essa história é muito maravilhosa, tudo era muito maravilhoso. Não deu tempo, ontem à noite, não deu tempo de analisar a situação com a seriedade que ela precisa. Então, mas a gente não pode perder esse patrimônio é nosso, de contar a história através de memes e de rir da própria desgraça. Mas eu estava até vendo a atualização agora, enquanto a gente estava gravando, ele tinha, um dos planos dele era botar armadilhas nele para os policiais que fossem lá também explodirem. Então o negócio é realmente muito grave. Ele, né, explodiu a questão do debate da anistia. Não tem mais como ter anistia. Se existir alguma possibilidade disso, não tem mais. E os próprios deputados, né, da direita reconhecem isso. E mesmo com a enxurrada de mas ele se matou, foi um suicídio, não tem nada a ver, ele não queria atacar ninguém, ele jogou a bomba no estado.
isso. A gente sabe que isso não... Essa narrativazinha, né, medíocre, nem ela tá colando mais. Então, assim, vamos adiantar, o Xandão, gosto muito de você, adoro sua careca, mas vamos agilizar esse negócio aí, porque já passou do tempo, né? Já era pra gente estar julgando, esse povo está sendo julgado, mas o grande mentor, os mentores que estão lá no alto escalão ainda não. E aí isso precisa ser feito, porque pessoas como ele, como o Meia Bomber, eles estão aí. E aí uma outra questão que eu vi é que, assim, você tem como monitorar grupos de extrema direita. Tem como monitorar. Você tem como, né? A polícia tem como fazer isso. Os pesquisadores têm como fazer isso. Mas você não tem como monitorar o cara sozinho, o tiozão da rua. E feito ele, aquelas conversas doidas, aqueles vídeos dele, né, no TikTok, tem um monte na minha família. Então, assim, como é que eu vou monitorar as pessoas da minha família? Como é que você vai monitorar um monte de adolescente? Um monte de tiozão que fica jogando dominó na praça? Como é que eu vou fazer isso? Então, assim, vamos agilizar esse julgamento. Boné, pelo amor de Deus, meu querido, você tá esperando o quê? Eu acho que essa história ela tem várias camadas. A primeira dela é que a quantidade de memes foi hilária. Eu ri de chorar, com todo respeito. Não pelo cara, porque o cara, bicho, desculpa, não fecho com terrorista, não fecho com gente antidemocrática, não fecho com essa galera, não tenho pena, foda-se. Mas tenho muita pena da família. Muita mesmo. De esposa ou ex-esposa, filhos que ficaram. Isso aí eu acho que deve ser uma dor horrível, especialmente ver uma pessoa que você ama morrer de uma maneira tão imbecil. De verdade, me compadeço demais com a família, não com o cara. Dito isso, temos algumas outras camadas aí que são bem problemáticas. A primeira é uma camada da parte de segurança. Mais uma vez, né, gente, o Ibanez não estava em Brasília, nosso governador de Brasília, mais uma vez, coincidentemente, não está em Brasília. É mais fácil você achar o Ibanez na Europa do que no Distrito Federal, o que eu acho muito curioso. Enfim, questões, né, questões que a gente pode debater em um outro momento, mas acho engraçado. A segurança da esplanada dos ministérios como um todo, ela tem alguns gaps que qualquer pessoa que já passou mais de 5 minutos em Brasília conhece. Para você entrar na Câmara dos Deputados com uma bomba no seu corpo é relativamente bem fácil. E isso me preocupa porque, assim, a sorte, entre muitas aspas, que a gente dá é que essa galera tem uma baixíssima cognição. No momento que uma pessoa que tiver mais de 3 unidades de neurônio resolver meter um louco e amarrar a bomba no corpo e sair correndo e entrar na Câmara dos Deputados ou no Senado, essa pessoa vai causar um estrago bem grande, vai matar um monte de gente. Vai matar um monte de gente, tipo eu, tá? Gente que tá lá trabalhando, mas deputado e senador que é bom, vai matar bem pouco, se pá, não vai matar nem nenhum. Então, assim, existe esse gap de segurança que é problemático, isso precisa ser rediscutido. O próprio Poder Legislativo tem uma polícia específica, que é a Polícia Legislativa, que é uma polícia muito bem equipada, inclusive, muito bem treinada, uma das melhores polícias, inclusive, que a gente tem no Brasil hoje. Ainda assim, não é suficiente. É uma quantidade muito grande de gente circulando por dia lá, porque, justamente, gente, é a casa do povo, então você entra, você pode fazer visita guiada, tem várias questões. Mas a galera que fica ali na entrada, que tá fazendo o raio-x e tudo mais, cara, é complexo, gente, é complexo. Tem algumas falhas de segurança ali que são bem complicadas. Agora, em decorrência desse episódio, eu acho que a segurança na Câmara e no Senado e, enfim, na Praça dos Três Poderes como um todo vai ficar um pouco mais rigorosa, o que, sinceramente, eu acho bom. Eu me sinto insegura pra caralho transitando dentro de Congresso Nacional, sendo lobista, porque é foda. Eu já vi coisas ali muito absurdas, já levei experimento na cara de briga que eu nem tava envolvida, chatão, mas enfim. E a outra camada, que eu acho que aí já é uma camada mais social e meio psicológica, assim, que é desse cidadão que ele não é o único, né? O Kamicalvo, ele não é uma pessoa, ele é a representação de uma galera que existe e não são poucos, né? Não são poucos calvos de 50 e poucos anos que estão por aí consumindo coisas absurdas, sabe-se lá de onde que vem e tudo mais, e que estão se radicalizando para um lado muito perigoso. E aí, por que eu acho que esse é um tópico que precisa ser abordado também? Porque um dos principais fatores dessa galera se radicalizar tanto é que eles estão solitários, eles estão sozinhos. São pessoas majoritariamente que já se aposentaram há algum tempo, que por algum motivo não tem mais tanto contato
contato com a família, seja porque se separaram, seja porque traíram a esposa, seja porque, enfim, a vida levou para alguma outra condição e tudo mais, mas são pessoas que estão absolutamente solitárias e que começam a achar nesses grupos algum tipo de parceria, algum tipo de comunidade, algum tipo de amizade. Então elas literalmente estão procurando a saída da solidão em grupos que os aceitam, que são esses grupos que estão cada vez se radicalizando mais. E isso é muito complicado, porque no fundo aí entra uma questão da nossa responsabilidade social e a nossa como um todo mesmo, como sociedade, que é a gente tá falhando em dar apoio para uma galera que tá sozinha em casa com o celular na mão, consumindo todo tipo de baboseira e, de novo, sabe, sei lá, de onde que vem esse tanto de baboseira? Nunca vi esgoto pra sair tanta coisa que nem esses grupos de Telegram, de Zap, e puta que pariu, não acaba. Tem toda a esposa, não, ela sabia de tudo, inclusive falou que não queria matar gente, só o Xandão. Mas enfim, cara, eu tenho dó da perda, sabe, do sentimento de perda, eu me compadeço com a perda, não da pessoa, porque essa pessoa também foi igualmente radicalizada aí também, né, bicho, aí é outra história, mas enfim. Mas a perda de qualquer pessoa que a gente ama dói pra cacete. Mas nesse sentido mesmo. Então, assim, só voltando, eu acho que tem esse aspecto social também que ele precisa ser olhado, e esse é uma das camadas dessa história que é muito triste. Aí sim eu acho essa história muito triste, porque independente do resultado, dele ter conseguido ou não o êxito dele, que era matar o Xandão, e no caso não conseguiu, ainda bem, existe uma profunda solidão dessa galera que não tá sendo olhada e que a gente tá deixando essa galera correr solta nesses espaços, aproveitando-se de um gap de segurança gravíssimo que a gente tem na capital federal, um gap inclusive de inteligência, de por que esses grupos não estão sendo monitorados ou não estão sendo monitorados da devida maneira, a ponto de o cara estar não sei quanto tempo aqui em Brasília, rodando dentro de STF, dentro do Congresso, enfim, são várias camadas bem problemáticas até a gente chegar no dia de ontem, bem fatídico, que eu inclusive estava lá do lado, estava inclusive no trânsito da esplanada dos ministérios em decorrência dessa palhaçada, um pouco antes dessa palhaçada acontecer, então assim, bem complexo, para além dos memes que são muito bons, é bem complicado mesmo. Mais alguns reais sobre esse assunto, que puxando um pouco do que você trouxe agora, Bea, que eu acho que foi pouco usada uma palavra que eu acho que é muito importante a gente usar, que é terrorista. Esse homem, ele podia estar em furto, enfim, em sofrimento psicológico, que fosse. Sim. Inclusive, eu acredito que ele provavelmente era uma pessoa que precisava muito de uma ajuda psicológica e psiquiátrica. Mas, para além disso, ele é alguém que cometeu um ato terrorista. Então, essas pessoas, o bolsonarismo está produzindo terroristas no Brasil. E isso tem que ser bem claro. Ao que, inclusive, o nosso ministro Alexandre de Moraes cita o gabinete do ódio e ele fala que as explosões no centro de Brasília não são fato isolado e que não há pacificação com anistia. E, inclusive, até os próprios bolsonaristas falam esse projeto da anistia foi enterrado após essas explosões na Praça dos Três Poderes. Mas sequer deveria existir essa sugestão de anistia do que foi feito no dia 8 de janeiro, né? Então, não vamos nos enganar com a crise de consciências do Bolsonaro. Pode falar, tá? Realmente, não era nem para existir esse espaço para discutir anistia. Mas o que eu queria só complementar o que vocês falaram é que eu fiquei aí, enquanto jornalista, eu gosto muito de analisar as manchetes, e eu faço muito isso em relação à violência de gênero. E ontem, Cecília Oliveira trouxe, né, uma coisa bem interessante. As manchetes saíram em alguns veículos, era assim, homem morre após bomba explodir, sabe? Assim, não se via a palavra atentado, não se via a palavra terrorismo, não se via... nem assim, suposto, né? Nem suposto ataque, nada. Se você tivesse, por exemplo, assistido, se você tivesse no cinema e não tivesse visto nada e você saísse e abrisse lá no Estadão, você ia pensar, nossa, o cara morreu numa explosão. Será que foi? Será que foi um posto de gasolina? Será que... Sabe? Então, assim, a tentativa, hoje não, mas ontem à noite ainda, a
tentativa de dar um viezinho, dar uma pincelada amena para o que aconteceu foi bem absurda. Então, inclusive, os memes informaram a gente muito melhor do que os veículos nesse sentido, né? Sim, porque assim, foi isso, contar a história através de memes é uma coisa muito brasileira. E aí a nossa sorte é que eles são muito burros, porque o estrago que esse homem poderia ter feito era inimaginável, né? Do que foi dito, dos depoimentos da ex-esposa, das pessoas, do caminho que ele fez. A casa, quando a polícia entrou, ela estava destruída. Ainda não se sabe o que foi que causou aquilo. Foi aleatório, foi sem querer, foi de propósito. Ele andou com aquele carro cheio daquilo durante quantos dias? Ele colocou em risco tanta gente. Então foi uma coisa muito grave para a gente ler uma manchete dizendo: explosão mata homem na Praça dos Três Poderes. Pelo amor de Deus. A primeira notícia que eu vi, eu tava no celular, e novamente, tava no trânsito, tava indo pra uma aula. A primeira notícia que eu vi no celular era de que um carro tinha pegado fogo. X. Homem morre, carro pegando fogo. Bicho, a primeira coisa que eu pensei foi, vazou gasolina, o boy deve ter acendido um cigarro, sei lá, tipo assim, não me passou absolutamente nada na cabeça que fosse diferente de, tipo assim, putz, um acidente, né? O carro deve ter batido, vazou gasolina, sei lá, né? Pegou fogo, o cara morreu. Bem diferente, bem diferente do que aconteceu de verdade. Então, assim, tudo bem, primeiras notícias, a coisa ainda tava circulando, muita gente ainda tava na dúvida e tudo mais, mas eu só fiquei sabendo que era um atentado terrorista porque começaram a falar nos grupos de WhatsApp que eu tô, que são grupos de profissionais de lobby, de relações governamentais que eu tô circulando também, e a galera começou a falar, tipo, gente, tacaram uma bomba no Supremo. E, eita, não, então pera, é um pouco diferente de um carro pegar fogo, vamos com calma. E quem é esse cara, né? Quem é o Kamicalvo? O Kamicalvo, o Kamikwaze, o V de velório. Então, trata-se de Francisco Vanderlei Luiz. Ele, inclusive, foi candidato a vereador pelo PL no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, conhecido também como Tio França. E ele atuava como chaveiro, era solteiro e tinha 2 filhos de 37 e 38 anos do primeiro relacionamento. Mas ele era chaveiro. Quem financiou a vinda do Calvo Bomba, né, do Meia Bomba, para Brasília? Como foi que ele pagou esse aluguel em Brasília? Tinham 2 carros. Quem financiou isso? Não foi ele, né? Então, assim, ele é solitário, mas será que ele é tão solitário assim, né? Será que ele é tão sozinho como a gente acha que ele é? Não sei, não sabemos. É preciso que se investigue tudo. E ele, coitado, né? Ele odiava o número 13 para sempre. Ele vai ser, na lápide dele vai estar escrito 13/11 de 2004. Todo dia 13 do mês de novembro, as pessoas vão lembrar dele. Que karma, né? Mas é isso. Vocês querem fazer mais algum comentário sobre essa notícia ou estamos contempladas? Acho que estamos contempladas. Temos um midcast. Temos um midcast. Midcast. Então, esse foi o midcast sem pau. Olha só. Olha aí. Você vai ter que censurar a minha fala. Tivemos o midcast sem pau. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de Bea Falcão, trazendo aí os seus comentários maravilhosos. E agradecer pela participação, por Tati e Valéria, de ter aceitado o nosso convite. Volte sempre. Então, antes da gente encerrar, a gente tem o comentário no Spotify do Vazambruno, dizendo, como sempre, episódio show. Adorei a vinheta punk rock das cartinhas da Xuxa. Também gostei muito, hein, Vitor? Obrigada pela minha vinheta nova. Dessa eu gostei. E um adendo sobre a tragédia de Mariana é que esse acordo no judiciário brasileiro só saiu às pressas por conta dessa ação judicial na Inglaterra, pois os valores de indenização pedidos por lá são muito maiores em libras. Como sempre, o judiciário pendendo para o lado da burguesia. Mariana AZ disse que a escala 6x1 é mais uma maneira de alienação do proletariado e a harmonização facial do prefeito fantasma é a prévia dos próximos 4 anos para São Paulo. Tudo uma tristeza. Farne falou que episódio gostoso de ouvir, apesar das notícias apocalípticas, mesmo com apenas você
vocês dois. É sempre uma delícia ouvir suas vozes. Principalmente da Thaís, minha xará. Oh, obrigada, xará. É bom saber que vocês gostaram do episódio, porque foram poucos comentários. A gente fica achando que vocês não gostaram, né? Eu tinha uma esperança de Thaís comentar a vergonha que rolou no ICL essa semana, mas é mais pelo prazer de compartilhar a vergonha alheia, mais nessa voz maravilhosa. Olha, você que gosta da minha voz, você deve ter gostado em dobro, que a gente teve 2 vozes paraibanas nesse episódio. O mundo caminha para o apocalipse. Meu consolo é que teremos sempre as paródias para tocar. No começo eu não gostava das paródias, mas não consigo viver sem agora. Então temos mais uma convertida às paródias. E por fim, o comentário de M da Rochella, que sempre comenta, obrigada. O PT não chega junto nas empreitadas do PSOL, seu dissidente, porque vê o PSOL, e aí inclui o PCdoB e o P, como escolinha de futebol, onde se faz a categoria de base. Esperam os nomes crescerem por quererem cooptar para eles ou para o PSB, até então de Geraldo. Os caciques do PT dirão que apoiam e como Freixo já está no PT, esperam Boulos chegar também. Redes e PDT não escapam disso também. É um imperialismo partidário dentro da esquerda que se esfarelou porque ficou com medo do lavajatismo. Então agora sim, li os comentários e vou mencionar os apoiadores, né? Os apoiadores que nos apoiaram a partir de R$20 no Apoia-se são Manu Azevedo, Alex Damião, Ricardo Jaloto, Cristiano Terrien, Joana Porto, Eduardo Vasconcelos, Liana do Espírito Santo, Rafael Cavalcante, Eduardo Bilk, Daniele Filarete, Islam Pimenta, Cadide Albuquerque, Anaíris Marques, Gabriel Pires, Wagner Gomes, Fernando Lira, Rodrigo Rocha, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes e Daniel Ribeiro. Alguma de vocês duas quer ler os apoiadores com R$20 ou mais no Pix, para os ouvintes não ficarem cansados da minha voz? Pix, R$20 ou mais. Márcio Luz, Elisa Araújo, Cristine Medeiros, Rodrigo Brandão, Mariana Zapol, Márcio Ventura, Eduardo Vieira, Se Vira nos 40, essa é uma pessoa? Guilherme Teles, Camila Nogueira, Caroline Graciani, Leonardo dos Anjos, Ana Iris Marques, Thiago Luiz Pereira, Bruno Felipe Teixeira, Leonardo Gandolfi, caralho, eu achei que fosse Gandalf, é muito bom esse nome, e João Enomoto. A Laís de Moraes dizendo que não dá para cansar da minha voz. Obrigada, Laís. Eu fico mais tranquila. Quer ler os apoiadores da Beijo da Lhama, Tati? Apoia-se Beijo da Lhama, Tiago Luiz Pereira, Pablo Cardoso, George Leonan, Camila Neiva, Laís de Moraes e Reni Barcelo. Pronto, agora sim é o momento dos créditos finais. Este podcast foi apresentado por mim, Thaís Kisuki, Bea Falcão e Tati Valéria, edição de Vitor Souza. Nossas redes sociais são midcast.com.br no Blue Sky e Podcast Mid no Instagram. Não esqueçam de comentar e compartilhar os nossos posts. E, por favor, agora sim, as redes sociais e as despedidas de vocês. Muito obrigada, gente. Sempre um prazer estar com vocês. Vocês podem me encontrar em quase todas as redes sociais, muito embora eu não esteja usando muito, @patada de pantufa, que é meu antigo podcast. Só me procurar por lá e a gente troca uma ideia. Obrigada. Mais uma vez, agradecer pelo convite, Thaís. Quero vir mais vezes. Adoro o Midcast. Vocês podem me encontrar lá no Blue Sky. Tati Valéria, Tati com Y, Valéria. Apesar do perfil estar ativo no Twitter, eu não estou atualizando, então não tentem falar comigo por lá. Eu só não fechei aquela bagaça para ninguém pegar meu nome. Lá no Instagram, o arroba é Paraíba Feminina. Também tem, quem quiser colaborar com o Pix, pbfeminina@gmail.com. E é isso. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada, Bea. Foi ótimo, foi massa. Quero voltar mais. É isso. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada, ouvintes, que nos acompanharam até o fim deste episódio. Um beijo e até semana que vem. Tchau.